Todo mundo já ficou sabendo da invasão dos torcedores da organizada do Sport ao CT do clube, com ameaças, com agressão e com muita imposição da torcida para cima do elenco, muita cobrança para a comissão técnica e todos os envolvidos. Vamos falar um pouco sobre isso. Já agradeço a presença de todos vocês aqui. Dá o like no nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e vamos trazer um pouco da minha opinião sobre isso, certo? Muitos torcedores, eles se acham no direito, né, de ir ao CT fazer cobranças aos jogadores. E embora eu ache que às vezes são cobranças relevantes, são cobranças importantes para mostrar a insatisfação do torcedor e cobrar que os jogadores realmente deem algo a mais, né? Porque às vezes tá tudo muito acomodado, tá tudo muito para baixo, e aí você precisa de uma agitação ali para colocar as coisas para cima, né? Então eu acho que algumas das cobranças, elas são bastante válidas. Não da forma que foi feita pela equipe do Sport. Tá tudo gravado, tá tudo documentado, né? O torcedor lá, ele cobrando os caras, dizendo que tinha que jogar, e chega um momento em que ele aponta para o pessoal da torcida e num tom ameaçador, ele diz que todo mundo aqui tem antecedente criminal. Já para impor medo para os jogadores. Dizer aqui que nenhum dos torcedores tem medo de cometer um crime de novo, por exemplo, né? E levando medo aos jogadores. E imagina as famílias dos jogadores. Esses caras são malucos, pô. Os caras vão atrás de mulher dos caras, de filho dos caras, de mãe, de pai, de irmão, de primo, de tudo. Os caras vão investigar, descobre tudo e vai atrás, pô. Quando vê na rua, pode fazer alguma coisa ruim, tá ligado? Então, isso daí é algo bastante perigoso, certo? E tem, inclusive, uma situação em que o torcedor pega o Pablo pelo peito, aqui assim, pela camisa, e jogue bola, porra! Embora eu tenha visto algumas pessoas dizer que isso não foi uma agressão, é uma agressão sim. Porque uma agressão não precisa ser um murro, um chute, ou algo que impacte e machuque fisicamente, cause algum ferimento, alguma dor. Isso daí é uma desmoralização do torcedor que estava lá, pega o Pablo pela camisa e, impotente, o Pablo não pode nem reagir. Porque se ele reage, se ele retruca o cara, se ele tira a mão do cara, se ele revida, se ele se defende ali, o resto dos caras que estavam lá para ameaçar iriam pra cima ali também. Poderia ter tido uma confusão generalizada. Quem sabe o que poderia acontecer? Pra o cara dizer um negócio daquele, o que foi dito, e depois pegar o cara pela camisa pra ameaçar daquela forma, quem sabe o que aqueles caras são capazes, tá ligado? Então, assim, já dito tudo isso, que eu já falei aí que é uma situação bem perigosa, isso daí pode acarretar coisas bem piores para a equipe do Sport. Eu vou trazer aqui algumas situações que já atrapalhou o time do Sport, tá? Jogadores desistem de assinar com o Sport após invasão ao CT. Um zagueiro e um atacante que estavam assinando com o Sport, já dava tudo certo, era só fechar o contrato. Desistiram de assinar o contrato, certo? Fora esses dois jogadores que poderiam reforçar o elenco e melhorar a equipe do Sport na temporada, outros jogadores podem querer ir embora. O treinador pode querer ir embora. E qualquer jogador, depois de uma situação como essa, depois do Sport ter sido conivente com essa situação, aliás, outras notícias aqui, a polícia contesta o Sport sobre a invasão e lamenta que o clube tenha permitido a entrada de torcedores. E a outra notícia, Sport busca punir envolvidos em invasão ao CT e questiona o posicionamento da polícia militar. Isso daí em relação a essa acusação aí da polícia, né, que falou, entre aspas, que o Sport deixou os caras invadirem o CT, né? E aí, essa questão aqui, o Sport contesta isso, ele sabia do protesto, houve contato das torcidas organizadas e tal, que é normal. Não, mas até então era manifestação de protesto na frente do CT. E aí o Sport pretende investigar quem foi que permitiu a entrada deles no CT para aquela
situação que é lamentável. Mas enfim, essa situação, cara, entre polícia e esporte vai ficar por isso mesmo, né? Vai ser investigação e tal, o esporte vai se defender, tudo. No máximo vai rodar pra alguém lá dentro que eles vão colocar a culpa por ter permitido entrar no CT. Algum funcionário de baixa posição, no máximo alguém assim, vai perder o emprego. Mas os cartolas não vão sofrer nenhum tipo de punição. E assim, o time do esporte, a diretoria do esporte, essa situação, ela poderia, e algumas direções fazem isso, elas fazem com que essa situação aconteça para meter medo nos caras, para os caras chegarem e pedirem para ir embora. Jogadores caros podem pedir para ir embora, né? E aí a diretoria acaba economizando um pouco e contrata outros jogadores, né? E faz uma limpa, assim, porque os jogadores às vezes não querem essa pressão e pedem para sair. Mas nesse caso, onde houve ameaça clara de crimes a serem cometidos aos jogadores e uma agressão que aconteceu ali, né, com o jogador Pablo, qualquer jogador e qualquer membro da direção, da comissão técnica ali, qualquer um ali dentro pode agora botar o esporte na justiça, ganhar uma rescisão indireta e ainda receber multa da equipe do esporte, né? Processar a equipe do esporte e ganha fácil, gente. Ganha fácil isso aí. Porque os caras estão ali, foram dentro do clube, foram ameaçados por pessoas que não são do clube e sendo o clube, no caso, conivente, né? O clube não agiu ali para impedir essa situação, certo? O clube não agiu para impedir. Mesmo que o esporte tenha se defendido que vai investigar quem permitiu a entrada, aí já também não interessa o esporte, né? Ah, não, a gente não queria deixar entrar, mas os caras entraram, vamos investigar quem permitiu entrar. Mas e os seguranças? Não tem segurança ali para pelo menos fazer uma proteção ali aos jogadores? Não tem? Então, ali aconteceu dentro do clube do esporte e a diretoria pode sofrer com isso, certo? E assim, por exemplo, no caso, o Pablo, vamos supor, a diretoria queria dar uma pressão no Pablo para ele pedir para sair, porque não tá rendendo e é caro para o clube, beleza. Mas depois desse caso de agressão, se o Pablo entrar com um pedido de rescisão indireta contra a equipe do esporte e depois processar a equipe do esporte por alegando danos morais ou a calúnia, ameaça, qualquer tipo de coisa assim, vai ganhar. As imagens estão aí, as provas estão aí, ele vai ganhar. Então ele vai ganhar na justiça e todo o contrato que ele tem a receber, vamos supor, chutando pra baixo, tá? O salário dele seja 100 mil reais no esporte. Acho que é mais, até. Mas se for 100 mil reais e ele tiver mais 2 anos de contrato, o esporte vai ter que pagar todos esses 2 anos de contrato que prometeu a ele, né? Se ele entrar na justiça, ele ganha fácil, cara. E aí ele vai ganhar esse direito aí a receber essa multa. Ainda pode ganhar a percentual em cima disso tudo por conta de tudo que aconteceu, da grave ameaça e da agressão que ele sofreu dentro do esporte. Ele ganha mais esse percentual em cima desse valor que ele tem a receber. E daqui a pouco, nesse mês ainda, ele vai receber proposta de outro clube pra jogar em outro clube, gente. Tá ligado? Então, assim, isso tudo aí que aconteceu, eu acho que, na minha opinião, vai jogar mais ainda contra a equipe do esporte, tá? Que pode perder jogadores aí de graça e ainda ter que pagar para os caras saírem, né? Se os jogadores decidirem entrar na justiça contra o esporte. E, velho, ganha fácil, tá? Então, assim, nesse caso, acho que a atuação da torcida mais atrapalhou por conta dessa situação individual, tá? Se tivessem entrado lá no CT e tivesse tido uma cobrança pesada lá em cima dos caras, mas não com essas ameaças diretas e claras e com essa agressão que houve, se tivesse tido algo menos agressivo nesse sentido, talvez os jogadores assimilassem isso um pouco melhor, tá? Mas, enfim, do jeito que foi, acho que o esporte pode se prejudicar mais ainda por conta disso tudo, tá certo? Mas é isso, pessoal, manda a opinião de vocês aí sobre essa situação que aconteceu aí, o que é que vocês acham dessa invasão aí da torcida ao CT. Já agradeço a presença mais uma vez de todo mundo, peço a inscrição aqui no nosso canal e o like que ajuda bastante. E é isso, meus amigos, valeu e até a próxima.